A paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, é um prazer e uma grande satisfação mais uma vez estarmos juntos. Eu, vosso irmão em Cristo, o presbítero Otoniel Félix, estamos aqui com nossos queridos professores Moab dos Santos e Francisco Lima. Meus irmãos, nós estamos adentrando em uma nova lição, né? Uma nova lição de juvenis, e essa nova lição tem um tema importantíssimo. Nesse novo trimestre, nós estamos tratando sobre o livro, conhecendo o livro dos profetas. E essa primeira parte da lição está tratando dos profetas maiores. Importantíssimo o assunto, professor Moab, professor Francisco. E na aula de hoje é a aula de número 2. Nós estaremos tratando justamente sobre o profeta Isaías. Então, professor, nós estamos diante dessa lição, que é importantíssima para os nossos dias, lição de número 2. Quero convidar nosso professor Moab para ele Amém. citar já o versículo como texto, o áudio que temos da lição de hoje, professor Moab. Amém. A paz do Senhor para todos os nossos amigos, irmãos, professores da EBD, não é? Então, vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém, graças a Deus. Então, a lição número 2 vai falar sobre o profeta Isaías e o tema dela é Deus contava com Isaías. Professor Francisco, nós temos objetivos a ser alcançados nessa lição de domingo. Quais são os objetivos? Cite, por favor. A paz do Senhor, professores, alunos amantes da Escola Bíblica Dominical, e hoje nós temos aqui 3 objetivos. Primeiro, destacar o ministério messiânico de Isaías. O segundo, relatar o encontro do profeta Isaías com Deus, sua purificação e chamado. E o terceiro e último objetivo a ser alcançado na ministração, na aula de hoje, é explicar a natureza da mensagem pregada por Isaías. Graças a Deus. A lição ela está dividida em alguns tópicos. O primeiro tópico, vamos falar aqui sobre o profetismo messiânico, e isso nós tratamos também, trazemos a ideia do que seria o profetismo em Israel. Então, nessa lição de número 2, nós vamos também fazer um resumo da lição anterior, porque é importante que todo professor sempre faça um resumo da lição anterior para contextualizar o seu aluno. Então, o tópico 1 seria o profeta messiânico, o tópico de número 2 vai tratar sobre o encontro com Deus. O tópico de número 3 vai tratar sobre um arauto com os avisos finais e o quarto sobre a vinda do Salvador. Então, como havia dito, quando nós tratamos a respeito do livro dos profetas, é importante salientar que estamos aqui agora no livro do profeta Isaías. E temos também uma leitura bíblica em classe, e ela vai de Isaías capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 11. O professor leia também na classe para que os alunos se contextualizem com a temática que será aplicada. Como havíamos dito aqui no início, nessa introdução, o professor no domingo, ele faz um resumo da lição e vai demonstrar para cada aluno onde é que entra a questão do profetismo em Israel. Porque nós temos a Bíblia Sagrada e ela é dividida nos nossos 66 livros, e nós temos uma divisão aqui na nossa Bíblia Sagrada, aqui no nosso país, no Brasil, nós temos uma divisão que ficou conhecida, uma divisão clássica, vamos assim dizer. A divisão clássica que ficou conhecida nas nossas Bíblias, elas são conhecidas como o livro do Antigo Testamento, nós temos, e o Novo Testamento. Temos uma divisão em 2 testamentos. Só que no Antigo Testamento, que é o contexto que nós estamos tratando aqui, nós temos lá os livros que nós chamamos de Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros proféticos e nós temos também livros relacionados à poesia, nós temos salmos, temos provérbios, e como se dá essa divisão? Aqui, quando adentramos na lição, ela vai falar sobre o profeta messiânico, mas como disse, para chegarmos no profeta messiânico, é importante frisar para o aluno e demonstrar para ele quem seria, onde seria a atuação do profeta, a localidade, a data, os reis que estavam diante dele, a quem ele se dirigia a mensagem. Então, tudo isso tem que ser demonstrado para o aluno para que ele contextualize e observe o período em que foi dita a mensagem. Um exemplo claro, Isaías profetiza 700 anos antes de Jesus nascer. Ou seja,
Você observa que há um lapso grande de tempo aí. Então, há profecias específicas. Onde foi que Isaías? Quem era Isaías? A Escritura vai revelar, o próprio Isaías diz quem seria ele. A Escritura vai dizer que Isaías tinha uma esposa que também era profetisa, Isaías tem 2 filhos. Ou seja, de uma forma geral, o professor ele vai contextualizar, porque quando ele adentrar na lição de número 2, vai falar sobre a origem, o contexto social do profeta Isaías, a sua mensagem e julgamentos e promessas, isso no tópico do número 1º. Porque quando o professor ele traz essa ideia, ele, como eu disse, ele contextualiza o aluno. E nesse caso é importante nós aqui abordarmos esse assunto, e eu quero mostrar para os irmãos aqui uma imagem que nós resolvemos trazer para os irmãos, a título de curiosidade, porque é importante. Eu vou aqui compartilhar nossa tela, e ela vai ser demonstrada para os irmãos como é que o Senhor Deus tanto usou o profeta Isaías, como o Senhor Deus trabalhou na vida do profeta, e com isso você vai observar, justamente, aí nós temos aí um livro, na verdade a gente chama de rolo, né? É o rolo do profeta Isaías, que foi encontrado nas cavernas de Qumran. Ou seja, a título de conhecimento, irmãos, o livro mais antigo que tínhamos do profeta Isaías datava ali do ano 1000, vamos dizer assim, século X, depois de Cristo. Século X depois de Cristo. Só que, tanto é que as profecias e o livro do profeta Isaías era até colocado em xeque pelos liberais, né, afirmando que era apenas um compilado de textos escritos por pessoas que não o profeta. Porém, quando se encontra esse texto aí, esse texto ele é muito antigo, é chamado Rolos do Mar Morto, foi encontrado na caverna de Qumran, e aqui está um dos livros mais bem preservados, o livro do profeta Isaías. Perfeito. Perfeito porque a escrita é bem interessante, é a mesma, não muda nada. Aqui nós temos a divisão no Antigo Testamento de como você dá a palavra de Deus no Antigo Testamento, como era que os judeus viam o Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh. Tanakh. Tanakh, na verdade, é uma sigla que vai dividir o Antigo Testamento em Torá, que seria a lei, Nebim, que seria profetas, e os Ketuvim, que seria os escritos sagrados. Com isso, você vai observar, aí o livro do profeta, com isso você vai observar que Torá, que seria ensinamento, lei, na Torá nós temos 5 primeiros livros, que chamamos também de Pentateuco, que seria Gênesis. Você observa aqui o Gênesis, que nós chamamos aqui como Bereshit, início. Aí você vai observar que vem o livro de Shemor, que é Êxodo. Você vai observar que vem o livro de Vaikra, que é Levítico. Você olha que no lado está os nomes correspondentes ao que o hebreu chama. Por exemplo, Bereshit é no princípio, Shemor significa os nomes. Mas aqui, para nós, traduzimos, o livro ele foi colocado o seu título como Êxodo, Vaikra, e ele chamou, ou seja, Levítico, Bamidbar, ou seja, no deserto, Números, Devarim, que seria Deuteronômio, as palavras. E por que são diferentes? Porque a nossa perspectiva, vamos dizer assim, a nossa versão, ela tem origem. Os nomes que utilizamos, na verdade, a palavra mais correta é essa, os nomes que utilizamos têm origem na versão grega do Antigo Testamento, que foi a versão chamada dos 70, Septuaginta, outros chamam de Septuaginta, ou seja, a versão grega que traz esses nomes, Êxodo, Gênesis, Levítico. E você observa que aqui nós temos a Torá, nós temos o livro dos profetas, que aqui, para nós, dividimos como profetas maiores e profetas menores. Ou seja, a nossa divisão aqui no nosso contexto, de forma clássica aqui, nós dividimos em profetas maiores ou menores. E dividindo o livro em profetas maiores e profetas menores, a intenção aqui é apenas de forma didática, não para demonstrar que um profeta é maior que outro. Não, a questão não é essa, não é ser maior no sentido de ser humano, maior, melhor, é bom, é ruim, não. É no sentido de produção textual. E com isso, essa divisão é apenas literária e de uma forma para que a gente entendamos e compreendamos de uma forma mais simples a colocação de cada livro. Quando chamamos de profetas maiores, aqui na nossa versão, ela vai trazer o livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores têm lá Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, essa é a nossa
divisão clássica. Só que para o hebreu, o judeu, eles não dividem os seus livros como nós dividimos. E aqui não há nada de errado, é apenas a questão, como nós chamamos de didática. Os hebreus, eles traduzem, na verdade, eles dividem o livro dos profetas como profetas anteriores e profetas posteriores. Anteriores e posteriores a quê? A ideia principal aqui é que os livros que são chamados de históricos, ou seja, os livros de Josué, os livros de Números, eles são chamados de profetas anteriores. Faz revelar alguns escritos do Antigo Testamento que não tem um profeta com seu nome, o livro levando o seu nome, de uma forma assim bem enfática, porém ele é revelado a partir do artigo, que Deus ele manifestou aquela mensagem, então eles chamam os livros históricos de profetas anteriores. E os profetas posteriores são livros que levam justamente o nome dos livros dos profetas, como Isaías e esses 12. Mais para frente nós vamos ver, só a título de exemplo, nós temos aqui a outra parte da Bíblia hebraica, que é o chamado Escritos Sagrados. Esses Escritos Sagrados, que são chamados também de Ketuvim, eles estão aí, ó. Em 3 grupos eles são divididos. O primeiro grupo, ele vai revelar quais são os livros que nós chamamos de poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó. O segundo grupo são os 5 rolos, que lá os hebreus chamam de Miglô. São os Cânticos dos Cânticos, você tem o livro de Ruth, tem Lamentações, tem Eclesiastes e tem Esther. Tem um terceiro grupo que Daniel entra aí, ou seja, Daniel na divisão hebraica, ele não entra no livro dos profetas. Ele entra no livro chamado de livros sagrados ou escritos sagrados, ou Ketuvim, que seria como os hebreus chamam. Temos o livro de Esdras e as crônicas. E é importante lembrar que quando nós chamamos, eu havia dito a vocês que quando nós tratamos esse assunto de anteriores e posteriores, nada mais é que, como o texto diz aí, são profetas anteriores ou antigos a uma grande parte de livros que nós classificamos na Pelgada dos 70, ou seja, na Septuaginta, como livros históricos. Nós chamamos de históricos, mas os hebreus chamam de profetas anteriores. E os profetas posteriores, que é o conjunto de livros cuja autoria, de algum modo, se atribui a um profeta. Aqueles que designamos aqui por livros proféticos são as obras dos chamados profetas escritores. Ou seja, se você tem um livro como Isaías, Jeremias, onde o nome do profeta aparece, eles são chamados de profetas posteriores porque levam seu próprio nome. O livro é atribuído ao profeta. Então, nós temos como profetas anteriores Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e você observa que isso é apenas para você saber onde se localiza na sua Bíblia, mas entre os hebreus, eles não vão dividir em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, não, é apenas um livro só. Nós temos os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, chamado aqui de menores, que nós chamamos de menores, está aí o nome deles, e com isso você vai observando que a revelação de Deus, ela é tremenda. Essa imagem aqui, irmãos, é apenas para demonstrar, porque quando falamos de profetas anteriores ou posteriores, então vamos situar Isaías. Isaías está onde? Isaías, aí já adentrando aqui também na lição de número 2, Isaías está no livro dos profetas, chamado de posteriores, para o hebreu. Para nós, nos chamados livros dos profetas maiores. Essa imagem aqui, deixa eu crescer mais um pouquinho aqui. Essa imagem aqui, ela apresenta para você, essa mãozinha, ela vai demonstrar onde é que está o profeta Isaías. Isaías está aqui, por volta aqui do ano 740, 739 ou 740, é o ano que Isaías, é atribuído o ano que Isaías começa a profetizar. E você observa que Isaías profetizou entre os reis na cronologia. Se observa na linha, aqui na barra amarela, você vai ver que é o reino do sul. Na azul, temos o reino do norte, e cada profeta e rei que correspondeu ao período. Você observa, como eu havia dito, Isaías ele vai estar aqui fala, Isaías profetiza sobre o Messias. Então você observa que nessa janela que eu abri para vocês, o nosso irmão que dará aula no domingo, ele pode justamente encontrar este material aqui em um site que eu vou até citar aqui para vocês, www.andredanielheinke.com.br. É bem interessante que lá tem alguns artigos. Esse é um professor de teologia, tem vários livros escritos e é bem interessante você também adquirir, porque é importantíssimo, porque ele conta história, professor de teologia, de história. Mas, enfim, aqui está bem didático. Você observa que está aqui Isaías, está aqui o ano 775, aí aqui aparece o profeta Uzias. Então, Isaías profetizou entre os reinos de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, e segundo
a tradição, Isaías vai morrer aqui no reino de Manassés. Por outro lado, o Reino do Norte, que não é o assunto de hoje, mas o Reino do Norte, você observa aí que Isaías vai ser contemporâneo de Miqueias, dos profetas que estão no Reino do Norte, Jonas, Amós, Oséias, certo? O meu irmão que está observando essa tabela aí, vai também, se tiver acesso à Bíblia, chamada Bíblia, a nossa Bíblia de estudo NAA, a Bíblia de estudo NAA, ela também tem uma tabela interessante, que eu coloquei aqui. A foto não ficou muito boa, mas é interessante para que os irmãos vejam. Observe só. Aqui você vai observar, e aqui eu vou pegar aqui uma canetinha aqui para ajudar, você vai observar que quando nós estamos aqui com o profeta, ele vai Uzias 770, certo? 770 está aqui. Eu vou marcar aqui. Observe que Uzias está aqui, Jotão está aqui o profeta Miqueias e está aqui o profeta Isaías, ou seja, são contemporâneos. Aqui você vai observar justamente esses momentos, novamente, esses momentos. Observe que entre o ano 680 aparece o rei Manassés, que é atribuída a morte do profeta Isaías. E Isaías vai, segundo a história, na verdade, a tradição, essa tradição ela vai atribuir a morte de Isaías, inclusive a morte de Isaías, pelo próprio rei Manassés. Eu trouxe para vocês aqui a referência onde se encontra, está aqui nessa Talmud Babilônico, Ievamot 49b. Você pode acessar aqui, clicando, se for o caso. Eu aqui, né? Porém, nesse Talmud babilônico, ele vai trazer justamente a tradição, a forma, e é lá que traz a ideia de que Isaías foi cerrado ao meio. Isso é a morte do profeta Isaías, né? Então, de uma forma geral, o professor no domingo vai trazer para o aluno e demonstrar onde está o profeta Isaías, qual o momento. A Bíblia não vai dizer como Isaías morreu, mas eu estou dizendo que a tradição, e a título de conhecimento é importante frisarmos, a tradição vai dizer como foi a morte do profeta Isaías, certo? Aqui nós encerramos a nossa apresentação para justamente voltarmos e continuarmos a lição de hoje. E com essa introdução, o professor no domingo ele vai justamente demonstrar para o aluno onde ele se situa, qual o ano que o profeta profetizou, o que o profeta falou, como foi que ele trabalhou, que a lição ela está trabalhada justamente nesses pontos, onde ele trabalha, onde ele profetiza, o contexto social, aqui vai falar de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e na tabela você vai ver o período, o ano de cada um. Então, como subsídio, é importante trazer essa questão aqui que o lado chamado profetismo em Israel, e onde Isaías entra como profeta posterior, ou chamado nas nossas versões de profeta maior, pela forma de escrita, inclusive Isaías contém 66 livros, né? Isaías ele tem uma profecia, a profecia de Isaías, o livro do profeta Isaías é importante porque ele se compara à própria Bíblia, tem 66 livros e tem duas divisões, de 27 e 39 livros, capítulos. E com isso você observa que Deus ele vem trabalhando e usando o profeta Isaías de uma forma tremenda. Mais um pormenor aqui, só para nós entrarmos no segundo ponto da lição do encontro com Deus. Isaías, ele é revelado aqui como filho de Amós. É importante frisar que quem era Amós, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos quem era Amós. Ah, irmão, eu pensei que você ia dizer quem é. Não, nós não sabemos quem era Amós. A Bíblia vai revelar apenas ali que Amós era pai de Isaías. A tradução que veio para o nosso português é Amós. E não confunda com Amós o profeta, né? Que era boieiro, boiadeiro, né? Não confunda com esse Amós. O Amós, pai de Isaías, ele, na verdade, o nome dele não seria simples, simplesmente Amós. É diferente do nome do profeta Amós. Em hebraico, você vai ver um nome diferente, seria mais Amotse. Só que a gente traduz como Amós. E por que eu estou dizendo isso? Porque na lição no domingo, você, professor, vai mostrar essa divisão, essa diferença, na verdade, que há entre o livro de Isaías e onde aparece o nome do seu pai, com o profeta que tem o seu nome de Amós. E que no hebraico, os nomes deles são diferentes, têm significado diferentes, certo? Com isso, irmãos, nós encerramos o primeiro ponto, você encerra o primeiro ponto e você passa para o segundo ponto. E quando entramos no segundo ponto, que seria o segundo tópico dessa lição, você vai falar justamente desse encontro agora com Deus, essa revelação de Deus para o profeta Isaías. Professor Moab, esse encontro com Deus que o profeta teve, nós temos aqui a visão do templo, no templo que Isaías teve, nós vamos observar que nesse tópico nós temos a purificação do profeta, e temos também o chamado do profeta Isaías. É muito importante, foi bem válido, professor Daniel, essa introdução, né? Porque quando a gente tem essa base, vai facilitar tudo para frente, né?
Só o fato de entender que o profeta Isaías, ele fazia parte da família real, né? Fica, faz mais sentido quando a gente percebe a aproximação, né, na profecia, o acesso que ele tinha, né, ao palácio. Então, o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus e tem alguns pontos aqui que é importante que o professor compartilhe com seus alunos. Em primeiro lugar, o chamado de Isaías foi algo que partiu de Deus. Então, Deus é quem chama, Deus é quem escolhe, Deus é quem define os propósitos. Então, Deus escolheu Isaías. Assim como ele escolheu Isaías, ele também escolhe outros profetas que nós estaremos estudando no decorrer do trimestre. Então, Deus escolhe Isaías, mas nessa escolha de Isaías, Deus segue uma etapa de preparação. E essa primeira etapa de preparação na escolha de Isaías é mudar a sua visão, ou melhorar a sua visão, ou corrigir a visão, mas fazer com que Isaías tivesse a visão do Deus soberano, exaltado, santo, perfeito. Isaías precisava dessa visão. E Deus ele mostra para Isaías o que ele precisa, porque isso iria confrontar Isaías. Então, Isaías, quando tem essa visão do Deus sobre o trono, perfeito, e no capítulo 6 do profeta Isaías, diz que essa visão chega no momento onde o rei Uzias está morto. Então, por mais que o rei de Judá estivesse morto, mas Deus ainda estava no trono. Então, Isaías tem essa visão, entendendo que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Deus está no trono. E Deus apresenta grandezas a Isaías. Isaías tem a visão e ele vê serafins voando. Serafins que cobriam seu rosto, cobriam seus pés, voavam. E continuamente diziam santo, 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 dando ênfase na santidade de Deus. E talvez alguém pergunte, mas como assim santidade? Santidade fala da perfeição. É assim que você encontra na Bíblia algo perfeito. É santo, né? O céu é santo, porque o céu é perfeito. Não tem manchas, não tem mácula, não tem falhas. É perfeito. Esse é o melhor adjetivo que a Bíblia se utiliza. A Bíblia utiliza a santidade. E é tanto que o mundo não entende essa palavra santidade, porque nada no mundo é perfeito por conta do pecado. Então, depois que ele tem essa visão, ele percebe o que? O contraste consigo mesmo. Porque diante da perfeição de Deus, da santidade de Deus, o homem percebe a sua limitação, suas falhas, suas fraquezas, seus erros. Não tem nada oculto que não se revele. Então, diante dessa visão, Isaías levanta a mão e diz: vou perecer agora, porque eu sou homem de lábios impuros. Olha aqui, aí a pergunta que eu faço é: quem foi que dedurou Isaías? Quem foi que citou o problema de Isaías? A santidade de Deus, a perfeição de Deus revelou, mostrou, trouxe à tona. E ele confessa: eu sou homem de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios. E nesse contexto, Deus, ele traz a solução, traz a brasa e toca na língua de Isaías e diz que ele agora está purificado. E após esse momento, após a ação de Deus, porque é Deus quem purifica, ninguém vai chegar e vai dizer: eu vou me purificar e depois eu vou ter um encontro com Cristo. Não. O encontro com Cristo é o encontro que há purificação, porque o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Naquele momento, Isaías estava tendo uma visão. E após essa cena da purificação, é que vem o versículo que o professor leu, que é o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha o plural, nós, toda a majestade celestial, toda a equipe celestial estava lá. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus purifica, nós ficamos com ousadia de Deus para anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra. Então, esse foi o encontro
que o profeta teve com o Senhor. Então ele recebe uma mensagem da parte de Deus. Isaías não profetizou histórias que ele cria. Isaías não profetizou ideias pessoais. A responsabilidade do profeta Isaías era transmitir aquilo que Deus tinha de anunciar. E um detalhe que eu queria apresentar aqui, já nas minhas conclusões, nas palavras finais, é que por mais que a mensagem fosse urgente, Isaías não saiu de qualquer jeito. Por mais que a mensagem fosse necessária, Isaías não foi do jeito que ele estava. Ele primeiro teve que ter uma visão do Deus Santo, uma visão do Deus Soberano. Ele precisou ser purificado, ele precisou de uma ação de Deus na sua vida, e a partir desse momento Deus o envia. Entenda isso, meus queridos amigos, e repassem isso para os seus alunos. Deus quer usar, quer, mas Deus tem algo a fazer em nós, para que na nossa jornada o nome de Deus também seja glorificado na nossa vida e naquilo que nós falamos. Amém. Amém, graças a Deus. Importante. E lembrando, como você bem falou, aqui agora é a questão prática da coisa. O momento da visão do profeta, a purificação e o seu chamado, né? E uma coisa que também deve ser dita no domingo, eu já vi algumas pessoas dizerem, Uzias morreu, então a partir desse momento da morte de Uzias é que seja chamado, é como se Uzias fosse um empecilho para o chamado do profeta Isaías, né? A escritura não diz isso, não, irmão. Quando ele diz assim, no ano em que morreu rei Uzias, é uma forma de expressar, na verdade, é a forma que o escritor Isaías, lembre-se, a lição vai dizer isso, e você vai também dizer, professor, no domingo, Isaías, pelo seu estilo literário de escrita dele, ele era um homem muito culto, ele passeava ali entre os reis, ou seja, quando ele diz assim, no ano que morreu rei Uzias, ele está, em outras palavras, apenas datando Dando a a referência, né? data, justamente, datando a referência, mostrando quando foi que aconteceu aquele chamado, em que ano ocorreu aquela situação. Aí por isso que nós chegamos à data aproximada de 740 a.C., que é a data da morte de Uzias. Então, no ano que morreu o rei Uzias, isso é apenas para identificar a data que aconteceu o seu chamado. Isso é importante frisar, né? Purificação do profeta, o seu chamado. Então, professor Francisco, uma vez ser purificado, uma vez chamado, é chamado para quê? Para pregar, para anunciar, para falar as grandezas de Deus. Por isso que o próximo ponto vai dizer que ele, no caso, seria um arauto com os avisos finais, professor Francisco. Dura tarefa do profeta Isaías, hein? Dura tarefa. E um arauto que sabia o que estava falando, a ideia que defendia, a causa que representava. E como um defensor, é isso que significa ser um arauto, né? Uhum. Ele sabia que também fazia ali uma espécie de... desempenhava ali uma espécie de oficial, um papel, ou seja, um papel importante. E interessante que o comentarista desta lição, ele mostra para a gente que antes de Isaías sair profetizando, ele se preocupava muito, sabe? Com como ele estava para prestar, para apresentar esses avisos finais. E aí o comentarista disse que a natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso reino de Judá consistia em denunciar um formalismo. Não era um desafio fácil. Consistia em apresentar ali as injustiças que aquelas lideranças do seu tempo estavam ali soltando, sabe? Dispensando sobre o povo. Era uma separação de classes, eles eles davam mais a uns do que a outros, através do privilégio, eles saíam separando os povos e pode ter certeza disso. Muita gente morreu, muitas pessoas morreram sem ter sequer a oportunidade, né, de se defender. E isso Deus estava vendo, tá? Essas pessoas elas eram injustas, embora elas se preocupassem com a parte religiosa, em seguir um rito sagrado, tá? Em se aproximar de Deus para falar, como se Deus não estivesse vendo o que eles estavam falando.
a gente percebia, quando a gente percebe quando vai para o livro, para o que o profeta traz ali, os apontamentos, este arauto bate de frente, porque ele está falando para líderes que, apesar de falar fácil, tá? De honrar o Senhor com os seus lábios, o seu coração estava contaminado, distante daquilo que a gente pode chamar de retidão. Retidão. Quando a gente olha, por exemplo, para Isaías, capítulo de número 27, de número 28, capítulo de número 29, propriamente dito ali, a gente vê, né, o Senhor tratando com uma Judá infiel. O Senhor ali está profetizando contra uma Judá infiel. E aí ele chama Judá, ele troca, ele chama Judá de Ariel. Ele diz, ai de Ariel, da cidade de Ariel. Aí agora ele se refere àquele que era brilhante aos olhos do Senhor, que mesmo sendo um pecador, mostrou um arrependimento profundo. Ele diz, em que Davi assentou o seu arraial. Então ele não traz a figura de Davi ali em vão, o Senhor pela boca do profeta. E quando a gente olha ali para o versículo de número 6, 7, 8, e por aí vai, de Isaías capítulo 29, ele vai tecendo comentários pesados. Mas o versículo 13, a lição traz em destaque, chama atenção. Ele diz assim, ó, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Veja, as palavras eram bonitas, as palavras eram bem trabalhadas, parecia ser um povo sincero, ser um povo justo, ser uma liderança que se preocupava com os menos favorecidos, que dava atenção às viúvas, aos órfãos, aos desamparados, mas não é nada disso, apesar da fala ser uma fala bonitinha, tá? Com os lábios e com a boca eles procuravam, diziam, né, que honravam o Senhor, o seu coração mostrava o contrário. Não tinham temor para com o Senhor, não tinham temor, não respeitavam, não tinham consideração, não consideravam o nome do Senhor. Os mandamentos que eles formulavam ali, mandamentos de homem, da forma que eles queriam instruir. E aquilo servia para quê? Como pavimento para eles mesmos andar. Eles pensavam que aquela fala toda ali estava, de alguma forma, sabe, preparando um fim diferente, senão um fim triste. Deus já estava ali, através da boca do profeta, dizendo para Ariel, infiel, que o que ele tinha para ela não era um caminho de tristeza e de dor, mas as escolhas daquela cidade, daquela Judá, daquele povo infiel, estava trazendo para eles um livramento tardio. Por isso que existe uma promessa de livramento. Existe uma promessa, a gente sabe disso, né? Separada para o povo de Deus, para Israel. Mas esses que estão aqui no tempo, né? No tempo do profeta Isaías, padeceram, pagaram um alto preço. E a gente percebe isso aqui. O subtópico 3 o tópico 3 vai tratando sobre essa vida religiosa que a nação ali mostrava, né? Se encontrava uma vida que era tudo menos uma vida com Deus. Aqueles que estavam vivendo como religiosos não tinham uma vida no altar, porque estava cheio, contaminado, tomado pelo pecado, mente cauterizada. Eles estavam certos de que a punição um dia não viria. E aí Isaías vai mostrando, através do temor que tem, através da vida no altar, porque ele apresentava isso. É interessante quando a gente profetiza e as pessoas olham em nós, antes daquilo que sai da gente, que aquilo que está em nós, com aquilo que agora sai, sabe, se completa, se encaixa. E o temor, as pessoas olham, a reverência, sabe, a preocupação, as pessoas, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Então a mensagem de Isaías vinha de encontro a esse destemor ao Senhor. Ele que era alguém que temia, que era alguém que tinha vida no altar, agora está batendo de frente com aqueles que profundamente, através das suas atitudes, estavam ali nem um pouco preocupados. E aqui a gente termina o tópico 3. Professor Tony, alguma pergunta aí sobre o tópico 3? Alguma colocação? Não, professor, você foi bem, de fato, foi bem específico e sintetizou bem o assunto, trazendo essa questão aí justamente da diferenciação e a problemática
dessa cauterização, como a lição chama, né? Isso, Essa cauterização é exatamente. tremenda, que até nos dias de Cristo essa cauterização ela ocorreu, né? Mas aqui nós estamos no tópico número 4 também, falando sobre a vinha do Salvador. É Tópico importante número porque 4. isso, Exato. porque Tópico, quando você, sim, o tópico número 4 aqui, eu estava dando, antes do senhor falar alguma coisa sobre o tópico número 4, eu estava vendo o seguinte. Lembra que eu terminei aqui no tópico 3 falando o seguinte, que quando você tem uma vida no altar, quando você hum, é alguém que teme ao Senhor e você se levanta para falar, seja qual for o assunto, ainda mais para profetizar, as pessoas te olham diferente porque as coisas se encaixam, é como se houvesse, antes de você falar, uma complementação, sabe? É algo que antecede a sua fala. As pessoas olham para você e vê. Elas fazem a leitura rápida de quem está falando. É uhum. interessante isso. Tem a ver com a vida do Salvador. Você imagina um mentiroso, né? Tudo bem que Deus usa até as pedras, mas você imagina um mentiroso dizendo que Deus não diz. Não é pesado? E no Demais. tópico 4 a gente vai ver falando sobre a vida do Salvador, alguém que diz o que Deus manda dizer, manda falar. Interes- Muito interessante. Esse tópico 4, Francisco, Moab, professores, ele vai concluir a lição e vai trazer alguns pontos importantes da visão e da profecia do próprio Isaías, certo? A mensagem, na verdade, central do profeta Isaías. Então ele vai demonstrar isso. E como eu disse para vocês no início, nós aqui comentamos e conversamos que o livro do profeta Isaías mais antigo que tínhamos, ele datava ali do século X depois de Cristo. Mas para você ver como Deus ele preservou as escrituras sagradas, aquele livro, o rolo do Mar Morto, que nós mostramos para vocês, ele foi encontrado e foi datado ali por volta do ano 200 antes de Cristo, ou seja, nós tínhamos uma cópia com mais de 1000 anos de diferença uma da outra e sem maiores problemáticas, e a mensagem, não vamos dizer 100%, porque a distância é muito, né, de um tempo para outro, ou seja, o processo de tradução, o processo de transmissão, ela poderia muito bem acontecer uma palavra aqui que poderia mudar, foi o que aconteceu no livro do profeta Isaías, mas a mensagem central do profeta ela é perfeita, ela continua. Tem Isaías 7,14, que o nosso lição vai trazer a nossa lição. Isaías 7,14, Isaías capítulo 8, Isaías 53, Isaías 7,14, ele vai profetizar. Ou seja, Deus vai usar Isaías para mostrar o futuro, o nascimento do Salvador, o sofrimento do Salvador, certo? A morte e a ressurreição do Salvador. Ou seja, Isaías vai trazer, professor Moab, essa visão, essa demonstração de como Deus ele usou o profeta de uma forma tremenda. Não, e não é por outra, porque o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, professor Francisco. Exatamente. Uma coisa que é interessante que a gente precisa falar aqui nesse tópico de número 4, acompanhando esse seu raciocínio, e eu não posso perder aqui de forma alguma essa sua deixa, tá? Da vinda do Salvador, o tópico número 4, é que esse que recebe essa alcunha de que aquele que mais, né, profeticamente ali produziu conteúdo sobre o Cristo, o Messias, o ungido, quando a gente olha para as Escrituras, ele profetizou contra o Egito, ele profetizou contra a Síria, ele foi usado até para repreender Judá, como a infiel Judá, a posição que Justamente. encontrava-se naquele tempo, naquele momento ali. A gente observa que essas profecias são pesadas, mas o que nos Uhum. chama a atenção é exatamente o que o senhor acabou de liberar aqui. É que esse homem, né, apesar de ter falado muito contra muitas nações, a maior de todas as mensagens deste homem, deste profeta chamado Isaías, é a respeito do Messias. Isso tem um... A gente pode entrar aqui em muitos caminhos ao falarmos disso aqui, que é a maior de todas as mensagens abordadas no seu livro, apesar de ele estar vivendo num tempo muito difícil, apesar de ele estar vivendo no meio de rebeldes, de pessoas que não estavam nem aí, destemor altíssimo ali entre o povo, ele agora consegue dar lugar ao Espírito para quê? Para permitir, porque a gente permite ou não, né? Isso, Tem é gente que verdade.
que ama ser usado, emprestar a língua do inimigo, e tem outros que amam ser um canal. E o profeta Isaías, em meio dessa dificuldade toda, gente complicada, as suas profecias vai mostrando que o quanto que ele estava pronto para, em meio àquela calamidade, a apostasia, o abandono premeditado da fé, a moralidade, por aí vai, ele estava ali sendo usado para, através da sua obra, ir escrevendo, falando sobre a glorificação, sobre, sabe, o Messias, o seu nascimento, a vida, ministério, a sua morte e ressurreição. Veja, parece isso hoje um produto, algo fácil de ser produzido, mas eu quero lhe dizer que este homem, ele estava tão ligado com Deus. Vamos por esse caminho aqui, porque nós podemos ir por muitos. Isso. Por muitos. Esse homem, ele estava tão ligado com Deus, em meio à incredulidade de muitos, professor Moab Santos de Faria, em meio à desconfiança de muitos, esse homem que andava entre os palácios, esse homem que tinha uma habilidade, sabe, muito grande, era uma mente muito engenhosa, ele olhando para, muito sensível ao Espírito Santo, ele olhando para tudo aquilo em sua volta, a incredulidade, como já falado, a apostasia, sabe, reinante ali, ele conseguia permitir que o Espírito, em meio a todo aquele desconforto, sabe, usasse ele para produzir o que produziu. E quando a gente vai para as obras, hoje, para outras obras fora da Bíblia, que vai complementando outros materiais que a gente encontra, como o Talmud, como outras obras aí, que vai mostrando que esse profeta, ele foi diferente. Em meio a muita coisa ruim, ele conseguiu falar sobre o que mais interessava. E hoje nós temos como obra preciosa. E interessante, professor Francisco. Só não querendo cortar seu raciocínio, mas interessante aqui é que ele tem um ministério de cerca de 60 anos, né? Ou seja, 60 anos não é brincadeira, não. O ministério do profeta Isaías, cerca de 60 anos ele passou profetizando, escrevendo. Como você bem disse, ele profetizou contra nações ímpias, contra nações da Assíria. Ou seja, o Reino do Norte já havia caído ali no ano 722 a.C., e o Reino do Sul ainda estava de pé, né? E você observa que Isaías, sendo um dos conselheiros do rei, e no caso aqui, com Ezequias, o Ezequias, Jotão, Acais, ou seja, Isaías foi de forma... Inclusive, uma coisa importante que é bom dizer, que estava passando despercebido, o nome Isaías significa o Senhor, Javé ou Iavé, é salvação. Né? Isaías significa o Senhor é salvação, ou seja, e o seu livro vai demonstrar justamente o processo e a bênção que é a salvação de Deus para a raça humana, com a vinda do Messias. E uma coisa para o professor Moab também falar, né? Que eu estou vendo ele muito caladinho aí, professor Moab. Rapaz, fala aí. Uma coisa interessante aqui é que nos últimos dias, e aqui a gente já está indo para o final, né? Nos últimos dias nós temos aqui uma aversão grande, em especial pelo judaísmo atual, não o judaísmo messiânico, mas o judaísmo atual, em renegar as profecias ou atribuir as profecias que nós entendemos que o profeta Isaías está referindo-se a Jesus, como Isaías 7,14, Isaías 53, por exemplo, esses dois textos bem importantes, tanto 7,14 como vai falar a respeito da virgem que vai conceber e dar à luz a um filho, bem como Isaías 53, onde vai mostrar o que nós chamamos de servo sofredor. Nós temos os liberais também, teólogos liberais, eles dizem que, na verdade, Isaías não está falando a respeito de Cristo. Aí vem a ponto de dizer que, na verdade, ele estava falando a respeito simplesmente para aquela localidade, especificamente para o filho do rei, e a esposa dele que ia ter um filho, pronto, e Isaías 53, aí vem do outro lado, os antimissionários, né, como comumente chamados antimissionários, são aqueles judaizantes que vêm atribuir a profecia de Isaías 53, não ao servo sofredor que é Jesus, mas atribuir à nação de Israel, ou seja, eles mudaram a interpretação depois que Jesus apareceu, mudaram a interpretação para dizer o que o profeta não disse, né, professor? Exatamente, né? Sempre há um esforço de anular aquilo que Deus fala, porque todo direcionamento tem que ser fundamentado no que Deus fala, né? Isso. Então, isso aconteceu com Daniel, aconteceu com Isaías. Sempre esse esforço de dizer, olha, ou a mensagem tem problema,
ou a mensagem aconteceu próximo do evento e por isso foi uma mensagem não tão miraculosa assim, É, não tão sobrenatural, né? Então, o comentário que foi feito no início dessa aula sobre os achados, né, na caverna de Qumran, teve uma relevância muito grande, porque documentos datados antigos estavam de acordo com o que já se afirmava a respeito das profecias de Isaías. Então, isso simplesmente é para que a gente possa dizer cada vez com mais força: Deus está no controle da história, Deus está anunciando a sua salvação, Deus está manifestando aleluia. a sua salvação, e mesmo assim há quem queira ir contra o Senhor. A questão é: quem se levanta contra a palavra de Deus, contra Deus, não prevalecerá. Graças a Deus. É verdade. Se fôssemos tratar aqui sobre justamente essas profecias aqui, que é uma das coisas que é mais importante aqui. Todo o livro do profeta é importante, mas vamos mudar a palavra, né? Que seja mais importante em si, né? Mas o que ele vai revelar de uma forma mais assim, bem intensa a respeito da profecia, que parece que Isaías está vendo o que está acontecendo com Jesus, tanto o nascimento como a sua crucificação, né? Então, ele é muito claro, ele é muito específico. Inclusive, dizem historiadores e teólogos, pesquisadores, que o Isaías capítulo 53 é o capítulo proibido, capítulo proibido dos judeus, dos judeus, né, em si, da massa judaica em si. Não estou falando aqui dos judeus em si como nação, mas da religiosidade, né? Porque ele vai demonstrar de uma forma bem específica, né? Nós não temos tempo para falar aqui a respeito do significado, do que seria a Virgem conceberá, o próprio Isaías 53, mas fica uma deixa aqui. O professor pesquise, para demonstrar que Isaías 7,14 demonstra claramente, inclusive o apóstolo Mateus vai citar dizendo que para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, né? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, há vários textos que o profeta Isaías fala e Mateus ele vai justamente corroborar e aplicar a pessoa de Jesus. O capítulo 53, ele não pode ser aplicado à nação de Israel porque ele é específico ao ser humano. Tanto é que é chamado de o servo sofredor. Inclusive, professores, há um tratado chamado de Tratado Sanedrim. A interpretação é um Talmude. A interpretação judaica a respeito do 98b, eles atribuíam especificamente o capítulo 53 de Isaías a justamente o Messias, um ser humano, que ele chamava de servo sofredor, só que vamos dizer assim, entre aspas, milagrosamente mudaram a interpretação para dizer que se refere à nação de Israel. Agora, por quê? Porque o texto é claro e se referia a nosso Salvador. Ele verdadeiramente levou sobre si nossos pecados, nossas dores. Ou seja, o texto é muito claro. E aqui, com esse texto, Isaías capítulo 53, nós encerramos lembrando que ele inicia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? É assim? Ou seja, você, professor, aplique no domingo essa mensagem, demonstrando que realmente alguns não vão dar crédito, mas nós que cremos em Jesus, estamos aqui para dar crédito e levar essa mensagem até o fim. Fiquem com Deus, paz do Senhor Jesus, professor Moab. 10 segundos para as suas considerações finais. Depois, o professor Francisco já pode entrar com as suas considerações finais para nós encerrarmos nosso podcast de hoje. Amém. Resumindo a história, um dia vão olhar para trás e vão afirmar: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero repetir o que eu disse, né? O lugar que Isaías estava, tomado pela incredulidade, a apostasia e muitas coisas ruins, não foi um impedimento para que ele vivesse né, estivesse sempre cheio de Deus. Tá aí, hoje nós temos ele como aquele que mais profetizou, falou sobre o Messias, né? Se formos aqui escolher um versículo da Bíblia, a probabilidade de vir algum de Isaías na nossa mente é muito grande. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Temos a oportunidade de marcar também esta geração. Amém. Essa é mais uma realização do EBD em Síntese Podcast, realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós agradecemos sua presença, fique conosco e até a próxima. A paz do Senhor. Senhor Deus, te damos graça por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.